Olá! Hoje é a nossa quinta aula do curso sobre TDAH. Na aula passada, que foi na aula 4, eu falei sobre quando iniciamos a inclusão da criança com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Se você não assistiu ela foi salva aqui na playlist no canal Curso TDAH 2022. Vá lá e assista quantas vezes você desejar. Aproveite e inscreva-se no canal. Eu sou Cláudia Misitieri, psicóloga e pedagoga. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre alterações no neurodesenvolvimento do TDAH. Pode ter atraso na fala, a alteração neuropsicomotor, ou seja, a criança, quando apresenta essa condição do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pode demorar a andar, a desfraldar. Eu sempre trago a palavra pode, porque cada criança é única. Nem sempre ela vai ter todas as especificidades que eu estou falando de alterações no neurodesenvolvimento, ok? A criança com TDAH pode ter alterações sim no sono, alergias, dificuldades, seletividade alimentar, dificuldades também de relacionamento, dificuldades esficterianas e também dificuldades nas habilidades cognitivas e adaptativas. Agora, é muito importante nós pensarmos na seguinte questão. Um dado só não caracteriza o transtorno. É a combinação dos fatores e a quantidade, o quanto que esses fatores de alteração no neurodesenvolvimento da criança traz prejuízo para ela e para quem convive com ela. É aí que a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Então, eu vou falar aqui de uma forma mais esmiuçada, trazendo mais essa questão aí desse atraso na fala. Muitas vezes a criança, ela tem dificuldade, já deu a idade dela de falar e ela simplesmente só balbucia. Ou o que é balbuciar, Cláudia? Fica soltando palavras muito pequenininhas, a gente não consegue muitas vezes nem ouvir direito o que ela está falando. E quando isso acontece, o que nós educadores temos que fazer para sermos assertivos com essa criança? É importante que a gente não atenda a criança de pronto. A gente estimule, então vamos supor, água, que é água, não é verdade? Então você pergunta para ela, o que é que você quer? Ela vai falar, água, aí você, é água? Então repete, dá trabalho. Mas isso é ser assertivo na condição, porque educar dá trabalho, não é verdade? Mas é prazeroso. Então, você repete, você fala para ela assim, é água? Aí ela vai falar, água. Aí você, sempre nessa mostrando para ela como fala, você vai servir de modelo, ou seja, você vai estar trabalhando com a modelagem, e para fazer isso não é o professor, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, não só que vai fazer, mas nós, pais e mães, podemos perfeitamente fazer, ok? Então, você dá o feedback para essa criança, serve de modelo para ela e pede que ela repita. É claro que tudo vai depender do contexto. Se é uma situação periclitante que você tem que atender, está machucado, está doendo, a gente não vai ficar perguntando. Mas quando são situações normais do dia a dia, principalmente quando são coisas do interesse dela, eu vou dar para você sim, mas você vai falar certo para mim. Como é que é? E aí ela tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não conseguiu, você entrega para ela o que ela quer. Mas você sempre faz nessa condição, tá? Uma vez, 2 vezes, terceira vez. Mesmo que ela não tenha falado, na terceira ou quarta vez, aí você vai mesclando, porque senão ela já sabe que na terceira ela vai ganhar. Mas isso é uma forma da gente trabalhar com a criança e de qualquer maneira você tá o quê? Estimulando a linguagem dela, ok? Atraso neuropsicomotor, como eu falei ainda há pouco.
ou seja, demora para andar, a desfraldar. Por que demora muitas vezes a desfraldar? Né? Tem dificuldade nesse controle dos esfíncteres. Então, muitas vezes ainda continua evacuando durante a noite, evacua em qualquer lugar, não consegue segurar as fezes, não é verdade? Mas isso é por quê? Justamente por causa dessa condição do cérebro, né? Ele tem uma condição, uma alteração cerebral. É importante trazer para vocês que a criança que tem TDAH, o adulto que tem TDAH, ele tem uma inteligência normal ou acima da média, ok? Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão mesmo de que esse cérebro da criança que tem um transtorno, ele amadurece mais devagar, ele tem um tempo mais devagarinho, ok? Quando a gente fala de alteração também no neurodesenvolvimento com relação à alteração no sono, nós observamos na clínica que o responsável traz, quando a gente vai fazer aquela anamnese, aquela pesquisa, de como é o desenvolvimento dessa criança que está vindo para intervenção com a gente, muitas apresentam alteração no sono. E alguns pais nos relatam o seguinte, ele deita de um jeito, vamos supor, virado para o lado esquerdo, mas acorda totalmente virado ao contrário, muito agitado. Então, esse é um sono que ele não é restaurador. E se esse sono não é restaurador, porque o sono serve para quê, né? Uma noite bem dormida. Assim, vou falar de uma forma figurada. É a limpeza da casa. Então, o cérebro faz a limpeza, a higiene cerebral durante o sono. Se esse sono não é restaurador, no dia seguinte está o quê? Cansado, irritado, menos atenção ainda, entende? Então, certo é ter esse sono restaurador. Se não tem, vamos buscar ajuda. Eu digo que é ideal até os 6, 7, 8 anos levarmos ao pediatra pelo menos uma vez ao ano, ok? E isso é muito importante, porque ele tem esse acompanhamento. Muitas vezes a gente acaba deixando de levar no oftalmologista, só leva se observar alguma alteração ou a escola sinalizar, mas é importante que essa criança vá sim ao oftalmologista antes mesmo dela iniciar na alfabetização. Então, é importante sim, 4, 5 aninhos, vamos botar 5 aninhos, já dá para ir muito bem no oftalmologista se não apresentou nada. Não vamos aguardar, vamos sempre trabalhar na prevenção, ok? Com relação às alergias, pode ter alergia com relação a leite, a glúten, muitas vezes aparece na clínica pra gente criança com alergia sim a chocolate, é uma condição também que é uma sensibilidade, uma alteração nesse neurodesenvolvimento, tá? Existe também muitas vezes a seletividade alimentar. Então, o que acontece? A criança que tem transtorno de déficit de atenção, muitas vezes ela não quer parar para comer. Então, se tem um pedaço de carne, ela vai ficar mastigando, 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 aquilo vai virando que é um bolo na boca e não consegue descer, não é verdade? Então, elas buscam o quê? Alimentos mais líquidos. E por isso, muitas vezes, acabam sendo seletivos. Por quê? Quando o alimento é líquido, é mais pastoso, é mais fácil de acabar logo para voltar a fazer alguma atividade que ela estava fazendo de interesse dela, ok? Então, nós temos que ir manejando isso aí, porque pode causar até uma desnutrição ou algo parecido. Nós temos vários casos nessa situação, ok? Dificuldades de relacionamento. É outra alteração também que aparece durante o desenvolvimento da criança. Por quê, Cláudia? Porque muitas vezes é uma criança que já vai entrando na brincadeira. Ela não espera, ela não tem aquele tempo de espera e perceber o contexto, mesmo sendo criança, né? De aguardar, de observar, olhar o que está acontecendo. Não, já vai se intrometendo na brincadeira, muitas vezes já delegando para um para outro o que não foi o combinado anteriormente. Por quê? Porque ela tem dificuldade na
função executiva dela que a gente chama que é o controle inibitório. E esse controle inibitório, né, daqui da parte da frente do cérebro, a parte frontal, o que acontece? Como ele tem ali a atividade dele é menor, é diminuída ali a quantidade de energia nesse cérebro, nessa parte, essa função de execução, por isso é função executiva, o que acontece? Ela não tem o freio inibitório, de falar, opa, peraí, deixa eu entender aqui, deixa eu ver com o meu coleguinha se tem alguém com isso. Eles não têm, então eles já vão entrando de sola. E aí, muitas vezes, não espera o coleguinha terminar de falar, já vai interrompendo, e isso, se levado para a vida adulta, não tendo um tratamento necessário, acompanhamento com o neuropediatra, pediatra ou psiquiatra infantil, pode se arrastar para um relacionamento na época da adolescência, aonde o par, né, o namorado ou a namorada dessa pessoa que tem o transtorno déficit de atenção, pode imaginar muitas vezes que a namorada não liga para ele porque nem escuta as coisas que ele está falando, porque ele tá viajando, ele está pensando em outras coisas naquele momento, não foca. Ou quando foca no assunto, já perdeu metade da conversa, entende? Por isso vão aparecendo os problemas de relacionamento, ok? Dificuldades nas habilidades também adaptativas, por quê? Porque devido justamente a essa condição, né, de flexibilidade cognitiva, que também faz parte das funções executivas que estão aqui nessa área de maior ativação, por conta dessa dificuldade, dessa flexibilidade, né? Se movimentar. Hoje não vai ter eu pensei que toda quarta-feira é Nescau com rosquinha de chocolate na hora do lanche. Hoje não foi, hoje foi uma fruta. Aquilo já deu uma desorganização, entende? Então, essas questões de adaptação à rotina. Toda sexta-feira eu saio da escola e vou para a casa da minha avó. A minha avó foi viajar. Então, o que acontece? Nós adultos vamos antecipar para essa criança, olha, amanhã a gente não vai sair da escola e vai para a casa da sua avó. Então, a gente já antecipa, ele não vai saber de supetão. Isso quando for possível, porque existem coisas que estão fora do nosso controle, não tem como a gente antecipar para a criança. Mas muitas coisas têm. Essa quebra de rotina dá muito desconforto, por conta dessa dificuldade nessa função executiva, que é a flexibilidade cognitiva, ok? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que tem interesse no tema, inscreva-se também no grupo de estudo gratuito sobre o livro Mentes Únicas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Como que você vai fazer essa inscrição? Inscrevendo-se aqui no canal. E aí ative o sininho, que quando eu postar o vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá? Na semana que vem, nossa 6ª aula do curso sobre TDAH em 2022, tratamentos e intervenções mais adequados. É esse o assunto, ok? Até lá! Tchau, tchau!